semelhantes a Jesus, para a glória de Deus somos um. Que vocês nos acompanhassem. O primeiro texto que eu quero ler é Lucas capítulo 10, versículo 19. Diz assim: eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Vocês podem ler comigo? Juntos. Eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Ok. Eu vou ler agora mais dois textos, e eu quero que você preste atenção. Próximo texto que eu quero ler encontra-se em Atos, capítulo 19, verso 13. Me acompanhe aqui, assistindo. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: conjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E os que diziam isso eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E saltando neles um homem que tinha um espírito maligno, e assenhoreando-se dele de todos, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Agora eu quero ler com vocês Marcos, capítulo 9, versículo 14. Diz assim: e quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo, ficou espantada, e correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas: que é que discutis com eles? E um da multidão, respondendo, disse: mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes, e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. Feche seus olhos agora. Vamos falar mais uma vez com o Senhor. Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui agora ministrando essa palavra de encontro, Senhor Deus, ao coração da igreja. O Senhor sabe o que nós precisamos ouvir, sabe as nossas necessidades, e que nesse momento agora, tudo que possa atrapalhar, impedir, prejudicar, que venha do maligno, nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus. E ordenamos que esses espíritos malignos, que possam tentar atrapalhar, que se retirem. Sono, distração, em nome de Jesus, nós ordenamos que se retire. Que a palavra de Deus agora venha, Senhor, encontre os nossos corações e saímos daqui esclarecidos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a cada semana que temos ministrado, é tempo de sermos cheios do Espírito Santo. Eu acredito que Deus ele tem despertado em nós, de fato, a necessidade de sermos cheios desse Espírito de Deus. Eu acredito que por um bom tempo temos falado de Cristo, temos falado do Senhor nosso Deus, mas o Senhor nos impeliu a conscientizarmos a igreja que o ministério que estamos vivendo hoje é um ministério do Espírito. E que a igreja, ela precisa caminhar no nível que Deus estabeleceu de um relacionamento entre a igreja e o Espírito. Apocalipse diz: o Espírito e a noiva dizem vem. Então é importante que a igreja ela também tenha um conhecimento claro, da mesma maneira que ela tem necessidade de Jesus,
Porque é Ele que nos salva, é Ele que nos cura, é Jesus que nos liberta. Temos a necessidade do Pai, porque é Ele que nos abençoa. Nós também precisamos ter no mesmo nível a necessidade do Espírito Santo atuando plenamente em nossa vida. Então, aos domingos, o que o Senhor tem feito é falado aos nossos corações, igreja. Há uma necessidade de buscarmos, igreja. Há uma necessidade de orarmos, igreja. Há uma necessidade de pedirmos, igreja. Há uma necessidade de sermos revestidos. E temos visto todas as semanas os motivos que nos levam a termos o entendimento dessa necessidade. Hoje eu quero apresentar mais um. E eu quero que você preste bastante atenção para que você consiga sair daqui e aplicar na sua casa o que você vai ouvir hoje, o que você vai aprender agora. O que eu quero compartilhar com vocês, ou acredito Deus, através da nossa vida, quer falar com a igreja. Todos nós já fomos surpreendidos, acredito que aqui sem exceção, fomos surpreendidos por situações adversas. Situações que desencadearam nos nossos corações algumas coisas como preocupação, angústia, tristeza. E algumas dessas coisas até interferiram no nosso relacionamento com Deus. Que coisas são essas? Na maioria das vezes, coisas que nós não esperávamos, mas acabamos acordando com aquele problema, com aquele episódio, com aquela situação. Exemplo. Você está muito bem no seu trabalho e, de repente, alguém se levanta contra você. E aí você se pergunta, meu Deus, não sei o que está acontecendo. Estava tão bem aqui, fazendo meu serviço, meu trabalho, e daqui a pouco você tem uma figura no seu trabalho ali, te perseguindo, te oprimindo, te aborrecendo, tentando te atrapalhar, se deixar tirar até o seu emprego. Acredito que alguns aqui já passaram por isso ou estão passando por isso. Esse tipo de acontecimento nos causa algumas perturbações. Primeiro, você perde o prazer de trabalhar naquele ambiente, porque a pior coisa que tem é você passar o dia inteiro ao lado de uma pessoa que quer te ferrar. Outra, desperta a preocupação que você vai para casa, preocupado de ela tentar te prejudicar e você ser mandado embora. E às vezes somos pegos de surpresa. Você não esperava isso e de repente aconteceu. Uma outra situação acontece às vezes dentro de casa. Você está muito bem, vivendo uma vida maravilhosa no seu casamento, você, sua esposa, tudo correndo muito bem, você se sente a pessoa mais amada da face da terra. Mas de repente acontece alguma coisa. Seu parceiro, sua parceira começa a esfriar na maneira que te tratava, da forma que conduzia o seu relacionamento. E um dia você percebe. Você vai no celular da sua esposa ou da sua esposa e percebe que alguém ali está querendo entrar e destruir seu casamento. E aí você toma um susto, porque você não esperava que fosse passar por uma situação. E de repente, bum! Seu casamento está em crise porque você está desconfiado de que existe alguém que está se metendo no meio para causar separação e você perdeu o seu esposo ou a sua esposa. Isso nos causa também muitos males. Você vai dormir triste, angustiado. Você entra em crise no relacionamento porque você está desconfiado. E aí você fica impaciente, intolerante. Você fica em casa pensando o que o outro está fazendo, aonde ele se encontra. Se ele se atrasar, você já entra em crise. Então é uma outra situação inesperada que às vezes enfrentamos.
Poderia citar outras, como, por exemplo, você ama a sua família, ora por eles, quer a felicidade deles. E quando você vai lá visitar, de repente você se depara com uma crise. Está todo mundo em crise. Um fala com o outro, um brigando com o outro, sobra até para você. Daqui a pouco você está no olho de um furacão dentro da família e você não sabe por quê. Não sabe nem como começou. Então você acorda com essa realidade, que também te traz muita perturbação. Porque quando a sua família entra em crise, seu coração fica apertado. Você dorme com o coração apertado, acorda com o coração apertado. Você fica triste, angustiado. Muitas vezes você, ao ir orar, você começa a chorar porque você está vendo sua família se dividir, seus irmãos entrando em crise e assim por diante. E assim poderíamos contar outros relatos. A mãe de um filho que chegava todo dia às 10 horas da noite, agora ele está chegando às 3 da manhã, daqui a pouco está chegando às 5 da manhã, e você fala para ele que você não quer, e ele chega às 7 da manhã, e vai aí por diante. Situações como essas, muitas vezes nos pegam de surpresa. E o que elas nos fazem? Mal. A questão é que a maioria não percebe que atrás de uma situação dessa há um espírito maligno atuando. Você não deu motivo nenhum. Uma pessoa do seu trabalho entrou em crise com você. Tu não sabe por quê. Porque ela está te odiando. Satanás entrou no coração dela para te perseguir. Teu casamento está indo a mil maravilhas. Teu marido é uma bênção, a esposa também. Mas Satanás manda uma terceira pessoa para causar separação. Na sua casa, Satanás ele usa as palavras para causar crise. Um fala uma coisa, outro entende outra, o outro entende outra, o outro fica chateado com o outro. Daqui a pouco irmãos não estão se falando, estão se tapeando, se agredindo, e você está no meio e não sabe nem por quê. Quem fez aquilo? Satanás, que coloca na boca das pessoas as palavras. Do filho. Filho é uma bênção. Até o diabo botar um colega que diz, cara, vamos sair, vamos para a noite. E assim vai adiante. Existem muitas situações em que a crise ela tem as suas raízes no espiritual. O diabo está por trás disso. E a igreja, que somos nós, precisamos discernir isso. Porque se nós não discernirmos isso, nós vamos nos tornar vulneráveis. Vamos ficar fragilizados. E com certeza vamos sofrer derrotas. Talvez você se separe. Talvez seu filho se vicie. Possivelmente você perca o emprego. E outras coisas mais. Então precisamos sair do nível superficial, que estamos com problema com um colega de trabalho, ou estamos em crise no casamento, temos que ir para o espiritual. E para o espiritual nós vamos discernir. O diabo está por trás disso. A partir desse princípio que discernimos, que é o inimigo, agora é hora de nós usarmos as armas certas. Que armas são essas? São armas poderosíssimas em Deus. Nosso irmão Paulo, ele escreve à igreja que se encontrava na cidade de Éfeso e diz assim para ela: irmãos, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados, contra potestades, contra dominadores e contra hostes da maldade. E quando nós discernimos isso, nós vamos lutar contra quem de fato se levantou contra nós. Seu problema não é a mulher que quer ganhar o seu marido, seu problema não é o colega de trabalho, seu problema não é seu irmão dentro da sua casa, seu problema é quem está nele, ou quem está operando por meio deles. E aí nós temos que nos levantar. E a sua pergunta é, Marcelo, como é que eu faço isso? Como eu me levanto para poder mudar essa realidade? A palavra de Deus diz que nós temos o nome de Jesus. Nós lemos lá em Lucas
E Jesus disse que nos dava poder para pisarmos serpentes e escorpiões. As serpentes liberam veneno, os escorpiões também, e o diabo vai usando as pessoas para envenenar a nossa vida, a nossa alma. E diz a palavra que nós vamos pisar. Debaixo dos meus pés está derrotado. Você vai lá e ordena, saia. Simples. E talvez você saia daqui agora e diz assim: Marcelo, eu não sabia que era tão fácil. Vou chegar em casa agora, vou entrar no meu quarto, vou olhar para o meu marido deitado na cama, vou relacionar tudo que o diabo está fazendo através da vida dele, vou estender a mão sobre ele e vou dizer: sai. Olha que coisa fácil. Ou você vai, na hora que o seu filho pisar na porta para sair, para chegar no dia seguinte, você diz assim: espírito maligno, sai nele. Da porta mesmo ele volta e vai dormir. E aí você diz assim: eu não sabia que era assim. E você me pergunta: mas é assim mesmo? É. Aí alguém diz assim para mim: mas Marcelo, já tentei, não deu certo. Inclusive uma vez eu estava ministrando sobre isso. Eu digo assim: declare a derrota contra o teu adversário. Uma pessoa chegou em casa depois do culto: vou fazer o que o irmão Marcelo falou. Em nome de Jesus, espírito de confusão, sai da minha casa. E ela acordou no dia seguinte, a confusão estava pior. E ela veio me perguntar: Marcelo, o que aconteceu? Fiz o que você orientou e no dia seguinte piorou. Bom, para nós entendermos de fato como nós podemos exercitar essa autoridade, eu quero citar para vocês 2 exemplos bíblicos que eu li aqui. O primeiro foi de alguns jovens que viram ou ouviram Paulo ser usado poderosamente expulsando demônios, e vendo aquilo eles disseram: eu vou fazer isso também. E eram 7 jovens e se depararam com uma pessoa endemoniada, possessa por um espírito mau, e naquele momento eles disseram: vou repetir o que o outro faz, sai em nome de Jesus a quem Paulo prega. A pessoa incorporou aquele demônio e falou para ele assim: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês, quem são? E diz a palavra que aquele homem endemoniado se apoderou daqueles jovens, os agrediu, os despiu, os arranhou, os feriu, e eles partiram correndo apavorados. Essa é uma história muito interessante. A outra aconteceu literalmente com os discípulos. Jesus tinha dado aos discípulos autoridade para expulsar demônios, eles foram expulsando, de repente chegaram numa situação, e aí viram ali um jovem possesso, e o pai chegando aos discípulos disseram assim: por favor, socorre meu filho. Meu filho, desde criança, possesso por espíritos malignos. Eu queria que você os expulsasse. Chega um de cada vez. Imagina lá, se eu estivesse lá, eu ia estar olhando Pedro, olhando para aquele rapaz e dizendo: sai, 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 e nada de sair. Possivelmente João falou: Pedro, deixa que eu tento. Chegou João lá: sai, 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 e também não saiu. João saiu, Pedro também, Tiago deve ter chegado próximo e feito a mesma coisa. Resumindo, nenhum deles conseguiram expulsar. E aí surgiu neles a dúvida. E essa dúvida eles foram tirar. Chegaram até Jesus e disse assim: mestre, por que nós não conseguimos expulsar esses demônios? Bom, irmãos, o que eu quero compartilhar com vocês? Nosso irmão Paulo, nas Escrituras, ele diz que os demônios eles têm hierarquias. Nessas hierarquias, eles também têm níveis de autoridade. Diz a Bíblia: principados, potestades, dominadores e hostes da maldade. Para cada nível, há uma intensidade do poder das trevas. Paulo diz que a nossa luta são contra eles. A questão é que o demônio que está na mulher ou no homem que está tentando destruir seu casamento, ou às vezes na pessoa do trabalho que está querendo te dar uma rasteira e você tirar um emprego, ou no seu irmão que quando bebe faz uma zoada toda dentro de casa e entra aquela crise louca na sua família, ou qualquer outra situação espiritual, num filho. Muitas vezes você começa a orar e já vi pessoas falando assim: Marcelo, eu orei e saiu.
meu filho está mudado, meu marido está uma bênção. Glória a Deus. Mas também já vi pessoas falarem, eu orei e não aconteceu nada. E parece que eu oro está até piorando. Por que isso acontece? Da mesma forma que esses espíritos, eles têm poder e autoridade, Deus também nos deu poder e autoridade. A questão é se a porção do poder que está sobre você, ela é suficiente para expulsar o espírito que está no seu filho. Ou para expulsar o espírito que está no seu marido. Ou para expulsar o espírito que está no seu trabalho. E se você não tiver revestido de poder, sabe o que vai acontecer? Você vai chegar, sai, e ele não vai sair. Vai embora, e ele não vai sair. E se você não tiver cuidado, possivelmente ele pode fazer com você o que fez com aqueles jovens. No momento que os jovens disseram, sai, o espírito maligno disse assim, eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas eu nem sei quem são vocês. Sabe o que significa? Aqueles jovens não tinham autoridade nenhuma. Paulo tinha autoridade, sim. Mas se você for ler a história de vida dele, ele relata em algumas passagens, em algumas de suas cartas, ele diz o seguinte, olha, aos mais excelentes apóstolos, eu me farei nécio, porque a muitos deles eu fiz muito mais, vigílias inúmeras vezes, sofri por amor ao evangelho, já tive à beira do abismo, perseguição, dificuldades, lutas, já enfrentei de tudo, estou experimentado em todas as coisas. Paulo foi muito usado, mas também pagou um preço muito caro. Mas esse preço compensou ao ponto de ele ter autoridade. Diz a palavra que apareceu uma mulher que ficava ali importunando. E aquela mulher estava importunando, dizendo para ele assim, esse aí é servo do Deus Altíssimo, atrapalhando, ele pregando e a mulher atrapalhando. Ele olhou para aquela mulher e disse assim, espírito maligno, sai dela. E aquela mulher, o demônio saiu. Essa autoridade que Paulo tinha, Deus quer te dar. Na verdade, ele já liberou. O que você precisa fazer é buscar. Marcelo, e como é que eu faço isso aí? Tem uma passagem na Bíblia muito interessante que vou mostrar para vocês como a gente faz. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, Jesus, nos mostra Jesus liberando e dizendo para os seus discípulos que iria liberar para eles esse poder. Diz assim, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Então ele disse para os seus discípulos, vocês vão receber virtude. Virtude significa poder. No outro texto bíblico ele diz assim, fique em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E como é que eles conseguiram esse revestimento? Atos 1, 13 e 14 diz lá. E entrando, subiram ao cenáculo onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote, Judas, irmão de Tiago. E todos esses perseveravam unânimes em oração e súplicas, como as mulheres e Maria, mãe de Jesus, com seus irmãos. O contexto dessa passagem, Atos 2, mostra o que aconteceu por causa dessa persistência em buscar. Atos 2:1 diz lá, e cumprindo-se o dia do Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas,
repartidas como de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Jesus disse assim: olha, eu vou usar vocês, mas antes de vocês irem, orem, 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 peçam, clamem, supliquem. E aí o que eles fizeram? Se reuniram no cenáculo, e ali naquele espaço ali eles começaram a orar, a clamar, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias, e começaram ali a clamar, a clamar, a clamar, a clamar, e de repente veio do céu um vento veemente, e todos foram cheios do Espírito Santo. Como é que eles conseguiram ser cheios de poder? Irmãos, com uma vida de intensa oração. Foram clamando, pedindo, rogando, buscando, suplicando, que veio. Agora você já prestou atenção? Você quer ouvir um louvor, você coloca o fone de ouvido e você fica talvez a manhã toda ouvindo louvor. Glória a Deus. Continue fazendo isso. Você gosta de ler, você pega a Bíblia, pega um bom livro, você consegue tirar ali 40 minutos, 1 hora lendo. Mas nós não fazemos assim orando. Quando os discípulos foram expulsar os demônios de um jovem e não conseguiram, e eles perguntaram: mestre, por que nós não conseguimos? E ele disse: castas de demônios só saem com jejum e oração. Você pode chegar para mim e dizer assim: pastor, ore por mim, porque eu estou em crise em casa, e eu vou orar. Você pode procurar alguém do seu grupo, seu líder, e dizer: estou passando uma luta tão grande, você pode orar por mim? Tenho certeza que o seu líder vai orar. Mas se você quer realmente mudar a sua realidade, você não pode simplesmente depender de alguém que ore por você. Você precisa viver uma vida de oração intensa. Irmãos, todos os homens na história que foram bem-sucedidos em Deus, personagens famosos, que posso dizer, alguns não estão nem nas Escrituras. Na nossa história, nós temos Lutero, nós temos John Wesley, Pedro Valdo e tantos outros, que quando você vai pesquisar na história, todos eles tinham uma coisa em comum. Eram homens que oravam fervorosamente. Alguns ficavam horas na presença de Deus. Eu percebo que a geração de hoje, dessa geração desses últimos dias, e eu não respondo por vocês, eu respondo pela geração evangélica, a gente percebe que essa geração é uma geração que ela não é perseverante. Você diz para as pessoas assim: irmão, vamos orar. E aí você aparece e diz assim: vamos orar, Marcelo. A gente está com um horário de oração aqui, daqui a pouco você está lá clamando, você chora, baba, se quebranta e sente e sai feliz. E foi Deus? Foi. A questão é que nós fazemos um dia, fazemos 2. Na sua casa você diz assim: não, eu vou fazer o meu quarto de guerra. Quantos aqui não viram o filme Quarto de Guerra? Vários, né? Filme muito bom. E no dia seguinte estavam pipocando: já fiz meu quarto de guerra. Atrás da porta do meu quarto eu botei lá os pedidos de oração. Eu também fiz numa salinha que eu tenho lá, botei meus pedidos de oração. Foi glória a Deus. 1 mês depois eu perguntei: eu não sei nem aonde estão os pedidos. Sabe por que somos fracos?
contra o diabo, porque somos fracos no nosso relacionamento com Deus. Você é muito intenso um dia, 2 ou 3, mas você quer vencer o diabo. Seja intenso sempre. Não basta você tirar um dia ou 2 e ficar 2 horas na presença de Deus. Você tem que ter uma vida diária de ter esse momento na presença de Deus. No início é difícil porque você não está acostumado, mas quando você cria o hábito e aquilo se torna intenso na sua vida, quando você não faz, você sente falta. Eu, pelo menos, quando não tenho meu momento com Deus, por algum motivo, aquele dia para mim fica o dia todo martelando na minha cabeça. Olha, você hoje não tirou o seu momento com Deus. E aí eu quero finalizar essa pregação dizendo para você o seguinte: o diabo pode estar na vida do seu marido, na vida do seu filho, na mulher do trabalho, onde o seu marido trabalha também, pode estar no coleguinha do seu filho, pode estar no meio da sua família criando crise. Se você quer mudar essa realidade, pague o preço. Se você quer mudar essa realidade, essa situação, diga para Deus: Deus, eu vou te buscar e vou me revestir de poder, e tal poder, Senhor, que eu quero, quando eu declarar em nome de Jesus, esse espírito maligno vai sair, ele vai sair. Você pode olhar com seus olhos naturais e a sua crise não vai acabar, e se acabar vão aparecer outras. Porque o diabo, ele quer que você realmente não o enxergue, não o veja. Levamos muitas vezes aquela situação de uma forma muito pessoal. Fulano não presta, ciclano, como é que ele pode ter feito isso comigo? Nós não olhamos da maneira espiritual que temos que olhar. E sabe qual é o resultado final? Saímos derrotados. E depois questionamos a Deus: Deus, por que eu passei por isso? Por que não deu certo? Eu sou evangélico, eu sou da igreja, eu faço tudo certinho. Tem um texto bíblico. Jesus disse: o espírito maligno sai, mas ele volta. Se ele encontra a casa vazia e arrumada, ele vai trazer mais 7. Para o inimigo atuar, não é só uma questão de brecha, é questão de estar vazio. Então nós não podemos estar vazios, não podemos andar vazios. Nós temos que ser cheios de Deus. Não podemos mais ficar colocando justificativos. Não tenho tempo para Deus, não posso por causa disso, não por causa daquilo. Isso não vai fazer com que o diabo se sensibilize com você. Eu não posso tocar nele porque, tadinho, ele não pode buscar a Deus, mas ele tem um motivo para não buscar a Deus. Entre buscar a Deus e abrir mão de alguma outra coisa, abra mão de alguma coisa, mas não abra mão de Deus. Porque se você abrir mão de alguma coisa, você será bem-aventurado porque Deus é com você. Mas se você abrir mão de Deus, tenha certeza, você será um derrotado. E aí você tem que escolher: ou Deus é tudo na sua vida, ou Deus é nada. Deus não aceita meio termo. E esse é o grande problema das pessoas. As pessoas, elas vão se aquecendo, se aproximando, se achegando, mas daqui a pouco elas entram num estado de mornidão. Elas não estão frias nem quentes, estão mornas. De vez em quando ora, de vez em quando busca, de vez em quando clama, de vez em quando pede, de vez em quando lê. E sabe o que Jesus fala para os que não são frios nem quentes, são mornos? Ele diz assim: vomitar-te-ei da minha boca. Olhe para você e veja se você é uma pessoa extremamente fervorosa em Deus, que você tem sede de Deus, que ninguém precisa ficar empurrando você para buscar a Deus. Ou se você é aquela pessoa que você tem que ir à base de empurrão. Teu líder tem que cobrar. Está orando? Tem que orar. Está lendo? Tem que ler.
Aí a pessoa ainda fala para você assim: ai, me cobre. Eu quero que você chame minha atenção. Liga para mim para dizer que eu tenho que orar. Brincadeira. Escolha o seu destino. Ou você vai passar a vida inteira e o diabo vai sempre colocar o pé na sua frente para você tropeçar, ou você vai passar por cima dele. Mas pastor, eu vou pular em cima dele. Pisa nele aqui, bate o pé, isso hoje, sai, cai. Só terá efeito se você estiver cheio de poder. E eu quero convocar você hoje a mais uma vez orar e pedir: Deus, eu quero ser cheio desse poder. Eu quero receber esse poder. A palavra de Deus diz assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. E isso eu posso falar com muita propriedade, porque se existe uma coisa que eu tenho prazer, é estar envolvido com Deus. Então eu quero dizer para você assim: me siga. Vamos. Marcelo, você é um cara cheio? Ainda não. Mas eu confesso que eu estou chegando lá. E eu quero que você chegue lá também. Nós vamos chegar no final pisando nas serpentes, nos escorpiões, nos ratos, tudo que aparecer pela frente vai estar debaixo dos seus pés. Mas isso depende de você. Não se esconda no seu líder, não se esconda no seu grupo, não se esconda no seu pastor. Porque você tem que fazer a sua parte. Faça a sua parte. Busque a Deus. Vamos ficar de pé? Vamos nesse momento, de forma coletiva, buscar o Senhor em oração. Eu quero convidar a igreja, todos vamos juntos dar as mãos. E nós vamos orar juntos. Nós vamos encerrar essa reunião hoje numa busca incessante. E eu quero que você busque, quero que você clame, eu quero que você peça, eu quero que você chore. Prove para Deus, mostre para Deus a sede que você tem de Deus. Se você fechar os seus olhos e ficar pensando no que você tem que fazer amanhã, e ficar esperando terminar a oração, que é um conselho, então nem ore. Pegue o que você tem e vá para sua casa. Deus conhece os corações. E Ele diz assim, que Ele sonda o nosso coração. Então nesse momento, busque a Deus de coração. Nesse momento, clame a Deus de coração. Nesse momento, rogue ao Senhor de coração. Diga para Deus que você quer sair dessa fase. Diga para Deus que você está cansada de ver o diabo pisar em você. Diga para Deus que você está cansado de ficar ofendido porque o diabo está toda hora usando as pessoas que te cercam para te ferir, para te machucar. Diga para Deus que você está cansado do diabo manipular você e te escravizar. De você ter hábitos que você sabe que são pecaminosos, mas você não consegue parar, sabe por quê? Porque agora você se tornou escravo do diabo. Diga para Deus que você não quer ser mais escravo do diabo. Chega do diabo ficar te fazendo cair toda hora, tropeçar toda hora. Toda hora ele está te massacrando, porque ele sabe que se você cair, ele entra na sua vida e faz um estrago. Então ele vai te induzir a pecar para cada vez mais ele ter força sobre você. Então é hora de nós mudarmos a nossa realidade. Existem tantas passagens bíblicas que diz que nós somos mais do que vencedores. Diz lá as Escrituras, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Nós lemos agora que o Senhor nos deu autoridade e poder para pisar serpentes e escorpiões. Paulo diz lá, ou melhor, Marcos diz que o Senhor nos deu autoridade para expulsar demônios, para curar enfermos, para fazer milagres. E aí onde está essa autoridade em nossa vida? Onde está o poder
que nós temos para poder dizer para Satanás: sai da minha casa, não quero ver mais crise dentro do meu lar, eu proíbo você entrar dentro da minha casa. Onde está a sua autoridade que você chega no trabalho e diz assim: espírito maligno, sai daquela mulher que está me perseguindo, daqui a pouco ela vai se tornar a sua melhor amiga? Cadê a autoridade que, em vez de você andar de cabeça erguida, porque o Senhor é contigo, você anda de cabeça baixa, como um derrotado, porque a depressão tomou conta da sua vida, porque você se sente a pior pessoa do mundo? Pessoas assim são pessoas que não têm Deus, e você tem Deus. E se você tem Deus e vive assim, então Deus não está em você. Porque Deus chamou seus filhos não é para ser um fracassado, não chamou seus filhos para ficar laboriando, ficar reclamando da vida. Deus chamou seus filhos para ser vencedores. Deus chamou seus filhos para enfrentar o adversário. Como disse Davi, quando o grande Golias se levantou, diz a palavra de Deus que as pessoas estavam temerosas do Golias, porque era um gigante. Davi era um garoto pequenininho. Quando o inimigo ele olhou para ele, olhou para o inimigo e disse assim: olha, tu vem contra mim com escudo e varapaus, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E a palavra de Deus diz que ele, com uma funda, acertou o gigante, pulou em cima dele, pegou a espada e lhe arrancou a cabeça. Irmão, sabe quem é o gigante? São os demônios que estão escondidos na sua família, são os demônios que estão escondidos na vida do seu marido, são os demônios que estão nos colegas dos seus filhos, são os demônios que estão operando no seu trabalho. Sabe o que você tem que fazer? Em vez de você ficar com medo, como os servos de Saul estavam temerosos, você tem que ser como Davi, um homem e mulher cheio de Espírito Santo, de maneira que quando o gigante olhar para você, você vai olhar para ele e você vai para dizer assim: em nome de Jesus eu te expulso. Você vai pular em cima dele e vai arrancar a cabeça dele e vai chegar aqui e vai dizer: glória a Deus. Nós não temos mais que chegar na igreja tristes para sentir uma renovação e sair feliz. Se você chega triste na igreja, é porque você é vazio de Deus. Quando nós nos reunimos, nós temos que chegar aqui cheios, porque você busca Deus na segunda, busca Deus na terça, busca Deus na quarta. E assim consecutivamente. E quando você faz isso, sabe o que acontece? Você chega aqui no culto domingo, você está explodindo. Mas não é isso que acontece com a maioria. A maioria chega aqui vazio. E aí quer ouvir um louvor bonito para chorar e sentir um renovo. Quer ouvir uma palavra forte para dizer: ai, agora eu estou alimentado. Nós temos que mudar essa cultura, essa mentalidade de que somos fracos, de que somos pisados pelo diabo. Nós temos que mudar essa mentalidade, porque ela não é bíblica. Não é bíblico sermos derrotados pelo adversário, senão a palavra mentirosa que diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então quero dizer para você agora, não vai ser a minha oração que vai encher você, vai ser a sua oração que vai encher você. Eu vou orar agora, mas se você não orar e não buscar, você vai sair daqui como você entrou. Nada vai mudar na sua vida, nada vai mudar a sua realidade, nada vai mudar a sua história. Ou você hoje desperta e diz: Deus, eu vou te buscar de todo o coração, eu vou clamar de todo o coração. Ou desista, porque você será um derrotado. É hora de nós sermos cheios. É hora de sermos cheios, é hora de sermos cheios, é hora de sermos revestidos, é hora de recebermos o poder que nos foi liberado. Jesus disse: vos dou poder, e vos dou poder, e vos dou poder. Então diga para ele: eu quero esse poder, eu quero esse poder, eu quero esse poder, eu quero esse poder. Jesus disse: Deus dará o Espírito Santo a todos que lhe o pedirem. Paulo perguntou para os irmãos: recebeste o Espírito Santo quando crestes? Agora é hora, irmãos. É o momento de você começar uma nova fase na sua vida. É o momento de você dizer para Deus: Deus, eu quero enfrentar o meu adversário. Chega de temê-lo. Chega de ele pisar em mim. Chega de eu ficar sofrendo. Senhor, eu quero dar um basta nisso tudo. Me dá autoridade, me dá poder, porque eu quero chegar na minha casa e usar esse poder. Eu quero chegar na minha família e usar esse poder. Então eu quero dizer para você agora:
Segure a mão do seu irmão, feche os seus olhos e comece a clamar. Comece a clamar, não espere pela minha oração. Não espere pelo meu clamor. Não espere pela minha súplica. Comece você a clamar. Comece a dizer para Deus que você quer Deus, que você quer Deus, que você quer Deus, que você veio buscar Deus, que você quer ser cheio dele. Shalara contra Mandrehasi. Chore calara raçara mandri halara chore calara mandri ai. Senhor, nós estamos clamando, a igreja está clamando, Senhor. Esse clamor não é só meu hoje, esse clamor é da igreja, esse clamor é do seu povo, esse clamor é dos seus filhos. Só o Senhor agora pode fazer, só o Senhor pode dar, só o Senhor pode responder, só o Senhor pode operar, só o Senhor é que batiza. Clama, clama, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes. Aleluia. Vai clamando, enquanto você não sentir que está sendo cheio, não pare de clamar. Enquanto você não sentir que está vindo sobre você um fogo, não pare de pedir. Enquanto você não sentir que a sua língua está se embaralhando, não pare de orar. Vai clamando, clama a sua oração. Deus não vai ouvir só a minha, Ele quer ouvir a sua. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Manda fogo, Senhor, manda fogo, Senhor, manda fogo, Senhor, manda fogo, manda fogo, manda fogo, manda fogo. Vai orando, vai clamando ao Senhor, vai pedindo ao Senhor, vai pedindo ao Senhor, vai pedindo ao Senhor. Glória a Jesus. A palavra de Deus diz que a igreja estava unânime orando. E de repente veio do céu um som veemente, e veio um vento, e assoprou sobre eles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Diz a palavra que eram 120 pessoas que estavam ali fervorosamente clamando. Eu quero dizer para você, nós podemos repetir essa história. Hoje pode ser o seu Pentecostes. Hoje pode ser a sua vez. Hoje pode ser o seu momento. Hoje pode ser a sua experiência. Hoje pode ser o seu dia, a sua hora. Hoje pode ser o momento que Deus marcou para a sua vida. O momento de você ser cheio. Ser cheio, diga para Deus que você quer ser cheio, diga para Deus que você quer, peça, 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 peça. Xalaracantra Madre Raci. Venha, Senhor, teu Espírito Santo venha sobre nós, teu poder. Glória a Deus. Glória a Deus. Venha a Deus. Receba o Espírito Santo. Glória a Deus. Eu me lembro que no dia que eu estava
buscando o batismo no Espírito Santo. Eu estava numa vigília e foram chamadas pessoas que não eram batizadas, que queriam. E lá estava eu. E eu me lembro que eu estava orando e alguém falou para mim: glorifica a Deus, glorifica a Deus. E eu comecei a glorificar e comecei a glorificar. E eu não parava de glorificar e de repente a glória de Deus começou a vir, começou a queimar, algo começou a queimar dentro de mim. Eu comecei a sentir um fogo muito grande. Eu comecei a sentir um fogo muito grande, um fogo muito intenso, um fogo muito poderoso, um fogo muito forte. E aquele fogo eu fui percebendo que estava aumentando cada vez que eu glorificava, cada vez que eu exaltava o nome do Senhor. E de repente meu rosto começou a queimar, e isso era o Espírito Santo que estava naquele momento tomando conta da minha vida. Eu quero convidar você agora a não parar de glorificar. Eu quero convidar você a abrir a sua boca. E eu quero que você glorifique, 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 glorifique. Comece a glorificar o nome de Deus. Somos uma família de muitos filhos, semelhantes a Jesus. Para a glória de Deus, somos um.